Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do sistema socioeducativo responsável por atender os adolescentes brasileiros em conflito com a lei. Medidas recentes do Conselho Nacional de Justiça permitiram avanços nessa área, mas ainda há muito que melhorar. Em janeiro do ano passado, o CNJ editou a Resolução 367, com normas para a criação da Central de Vagas no Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Outra recomendação, a 87, orientou tribunais e magistrados sobre o atendimento inicial e integrado dos adolescentes em conflito com a lei. Criou ainda um manual e capacitou técnicos do Poder Judiciário sobre o primeiro contato desses adolescentes com o sistema de justiça. E também incentivou o funcionamento dos NAIs, Núcleo de Atendimento Integrado, já presentes em 17 unidades da Federação e 26 municípios. Os NAIs devem concentrar todos os serviços que atendem esses jovens. O exemplo são os CIACA, Centros de Atendimento da Criança e do Adolescente, que existem em Porto Alegre. Nesses espaços, funcionam uma unidade da Vara da Infância e da Juventude, Delegacia de Polícia, Defensoria Pública, Ministério Público, com salas para atendimento psicossocial, para exame de corpo de delito, enfim, com tudo o que o atendimento de jovens em conflito com a lei exige. Se formos analisar em termos de política pública e até mesmo para o Estado, quanto mais rápido nós agirmos em relação aos adolescentes, menos despesas teremos das mais variadas na órbita da saúde, na órbita do sistema adulto ou até mesmo da internação no âmbito juvenil, porque sabemos os custos. Quanto antes nós atuarmos, menor as consequências na formação desse indivíduo para o futuro, como pai, como marido, como companheiro, como um membro integrante da sociedade. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Bruna Queires, socióloga, pesquisadora na área do sistema socioeducativo. Também Aline Helman, mestre em Sociologia e doutora em Economia do Desenvolvimento. E Márcio Rogério de Oliveira, promotor de Justiça no Ministério Público de Minas Gerais e coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do SINASE, instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Muito obrigado aos três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Márcio. Em 2019, doutor Márcio, o sistema socioeducativo tinha mais de 18 mil adolescentes. Era muito mais do que a capacidade. Depois de várias medidas tomadas pelo CNJ, esse número caiu para 13 mil. Portanto, uma redução de cerca de 30%. É significativo, mas isso significa que o sistema está totalmente resolvido ou realmente há muito que se avançar? O levantamento feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2018, ele constatou, infelizmente, que a gente tinha naquele momento no Brasil cerca de 16 mil vagas para a medida de internação por prazo indeterminado, isso em todos os estados do Distrito Federal, total de 16 mil vagas, e a gente tinha, naquele momento, uma superlotação de 1.925 adolescentes, acima das vagas disponíveis. E uma fila de espera, ou seja, sentenças de internação que não estavam sendo cumpridas por falta de vaga de 2.011 pedidos. Isso entre janeiro e agosto de 2018. Então, a gente tinha um déficit real em 2018 de 3.936 vagas. Praticamente 4 mil vagas, um déficit real. Se a gente projetar para dezembro de 2018, isso chegaria a 5 mil vagas de déficit. Então, a gente tinha aí um déficit em torno de 30,5% das vagas disponíveis. A gente precisava aumentar 5 mil vagas para atender a demanda que existia naquele momento, em 2018. Mas aí veio 2019, a gente teve a decisão do habeas corpus coletivo 143.988, relator o ministro Edson Fachin, determinando o princípio de números clausos,
impedindo a superlotação das unidades, e a gente aplaude, né, essa decisão do Supremo. Eu particularmente, eu ajuizo ações em Belo Horizonte desde 2010 para evitar a superlotação. A gente tem em Belo Horizonte, desde 2010, essa preocupação, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, porque a gente sabe os males que a superlotação gera. A gente pode falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que havia uma política com oferta insuficiente, tanto para a medida de internação quanto para as medidas de meio aberto. Isso gera uma série de distorções, né, e de violações de direitos, e gera a própria frustração do sistema de responsabilização, que acaba repercutindo depois em um discurso de impunidade e de redução da idade penal. Embora sejam os municípios, os entes federados, que devem ofertar o programa ou serviço de atendimento socioeducativo em meio aberto, por força da lei do SINASE, aos estados cabe ofertar os programas socioeducativos de meio fechado, internação e semi-liberdade, mas os municípios não recebem um cofinanciamento para poder fazer isso com qualidade, né? E tão pouco apoio técnico, né, adequado, porque a própria coordenação do SINASE é dividida. A gente tem o meio aberto na assistência e a coordenação do SINASE no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ou seja, há uma dicotomia aí de coordenação que, evidentemente, prejudica também, né, a emissão de regras que sejam gerais para todo o sistema. E eu falo isso porque as medidas em meio aberto são as mais importantes, porque a privação de liberdade deve ser a exceção. Então, nós temos que fortalecer as medidas de meio aberto, as medidas de proteção, para que a gente não precise, ou precise cada vez menos das medidas de restrição de liberdade. E, no entanto, a gente não tem uma política de meio aberto, socioeducativa de meio aberto no Brasil, forte, né, bem financiada, bem estruturada, com propostas pedagógicas consistentes, que possam efetivamente receber e atender adequadamente situações tão complexas quanto são as situações de vida desses adolescentes que recebem essas medidas socioeducativas. Bruna, você e a Aline participaram de uma pesquisa que fez um diagnóstico desta área. O que diz exatamente essa pesquisa? Quais as principais conclusões, por favor? Então, o que a gente identificou é que em 16% das unidades no Brasil em 2019, a superlotação foi maior do que 150 dias no ano, né? Mostrando que é algo permanente no sistema, né? Isso gerou impactos de todos os níveis, né? Se a gente pegar, por exemplo, algo bem básico, a condição dos dormitórios dos adolescentes, né? Em 19% das unidades, os adolescentes dormiam em condições precárias, né? Que também é um fruto da superlotação, né? Então, esse grande desafio, existem algumas iniciativas nesse sentido, e talvez a central de vagas, né, que é uma das estratégias desenvolvidas recentemente, seja uma das grandes iniciativas para dar conta do grande problema que é a superlotação. Então, para além da contribuição na questão da superlotação em si, que é a grande contribuição, né, da central de vagas, ela também pode contribuir para atenuar os problemas relativos à sistematização de dados, que foi talvez a grande conclusão dessa pesquisa. É difícil avaliar o SINASE, porque é difícil monitorar, é difícil entender os indicadores, é difícil ter dados precisos e padronizados nacionalmente sobre o atendimento dos adolescentes em meio fechado no Brasil. Aline, o doutor Márcio falou de políticas públicas. Você é especialista em políticas públicas. Quando nós falamos disso, nós estamos falando do que exatamente? Mais do que isso, os vários níveis de governo envolvidos com a questão dos adolescentes em conflito com a lei, cumprem a sua responsabilidade, executam as políticas públicas necessárias? O que a gente está falando de políticas públicas? Eu gosto de uma definição que é aquilo que o governo escolhe fazer ou não fazer. Tá? Então, no caso do SINASE, por exemplo, ele é de 2012, tem uma lei que cria ele e que estabelece, por exemplo, que tem que haver essa avaliação que a gente só conseguiu fazer em 2018, né, muito tempo depois. Enquanto política pública, ela tem todo um sistema previsto, toda uma série de ações previstas na lei, mas não tem, por exemplo, financiamento determinado claramente como ele tem que ser, qual o valor, e um dado que a gente também não conseguiu apurar na pesquisa. Aparentemente, os gestores tinham dificuldade de responder essa questão simples. A gente não tem um sistema, um SINASE, a gente tem vários, basicamente 27 SINASEs, né? Então, tem muito pela frente para aprimorar essa política, né?
E, além do que, essa questão de uma parte dele está coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, e outra parte pelo Ministério da Cidadania hoje, o que traz um desafio ainda maior para a política pública. Doutor Márcio, nós falamos de níveis de governo, isso a princípio pressupõe o executivo apenas, prefeituras, estados, o governo federal, mas essa é uma questão de Estado, com letra maiúscula, uma coisa muito mais ampla, envolve o judiciário, evidentemente, envolve o legislativo, envolve, na verdade, a sociedade brasileira. O senhor, na sua avaliação, o senhor acredita que a sociedade brasileira lida de uma forma correta com um problema tão grave, tão sensível para a formação de jovens, para a formação do cidadão? Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do sistema socioeducativo responsável por atender os adolescentes brasileiros em conflito com a lei. Os nossos convidados são Bruna Querich, socióloga, pesquisadora na área do sistema socioeducativo, Aline Hellmann, mestra em sociologia e doutora em economia do desenvolvimento, e ainda Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça no Ministério Público de Minas Gerais e coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do SINASE, o instituto, ou melhor, instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para que o doutor Márcio respondesse agora. Eu falava sobre a responsabilidade da sociedade como um todo, do Estado, aí falando do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Todas essas instituições estão suficientemente conscientes do papel que cabe a elas? Têm responsabilidade para lidar com o assunto? Eu costumo dizer que o sistema socioeducativo deve ser a última fronteira do atendimento. Nós devemos fazer de tudo para evitar que um adolescente precise ingressar no sistema socioeducativo. E, para isso, nós precisamos prevenir os fatores de violência e criminalidade que estão predominantemente, vários estudos atestam isso, estão predominantemente nas comunidades periféricas, não apenas das grandes cidades, mas também na cidade de médio porte e até nas cidades de pequeno porte hoje. O tráfico de drogas hoje é uma organização poderosíssima, né? Não apenas no Brasil, no mundo inteiro, né? E os nossos meninos das comunidades periféricas estão sendo cooptados muito cedo pelo tráfico de drogas, né? E envolvidos em um ciclo, né? De violência e criminalidade, que resulta lá na frente na explosão do sistema prisional e também na explosão dos índices de letalidade juvenil. O Brasil é hoje um país que mata todos os anos mais de 30 mil jovens, né, por morte violenta, por arma de fogo. E a gente fala hoje, né, nós estamos testemunhando um verdadeiro genocídio da nossa juventude pobre, negra e periférica, por falta de políticas públicas nas comunidades, nos territórios periféricos. Então, onde o Estado não chega com boas creches, com boas escolas, com bons equipamentos de esporte e cultura e lazer, que são espaços de proteção extremamente importantes, e simplesmente não se investe nas juventudes. O fato é esse, né? Não existe uma priorização de investimento nas juventudes. Nós não temos programas de profissionalização amplos. O Sistema S não consegue acolher essa juventude pobre como deveria acolher e poderia acolher. É um sistema poderosíssimo, super eficaz, que poderia estar recebendo esses adolescentes para ofertar a eles cursos profissionalizantes e opções de inclusão no mercado de trabalho de forma protegida e adequada, respeitando a condição de pessoa em desenvolvimento, que é o adolescente. Mas, infelizmente, nós não temos essa prioridade e isso é um papel de todos nós denunciar isso, porque essas comunidades mais pobres, elas precisam de uma proteção maior, de investimento maior, e você ter espaços de educação e de proteção e de promoção de direitos para esses adolescentes seria sensacional, principalmente com esporte, com a cultura e com educação de qualidade. Desde o primeiro momento, desde a creche até o ensino médio fortalecido, as escolas de tempo integral, a gente tem várias possibilidades. O que não tem realmente é prioridade para isso e investimento para isso nessas comunidades. Bruna, eu gostaria de falar especificamente do papel do judiciário na sua avaliação. Que papel é esse, e especialmente do Conselho Nacional de Justiça?
Eu queria reforçar alguns pontos que apareceram de forma bem precisa, assim, em relação ao papel do judiciário nesse caminho, né? O primeiro é o papel que o judiciário tem e deveria ter na fiscalização da execução das medidas socioeducativas no âmbito do SINASE, né? O Poder Judiciário é um dos fiscalizadores do SINASE, e o que a gente constatou é que em algumas regiões a periodicidade dessa fiscalização ela ainda está muito baixa, principalmente na região sul e na região norte, por exemplo. A fiscalização da execução do sistema socioeducativo por parte do Poder Judiciário acontece semestralmente ou então anualmente. Algumas iniciativas tentam atenuar essa distância entre o judiciário e a execução das medidas socioeducativas, e acho que é importante reforçar elas aqui. Uma delas são as audiências concentradas, né? As iniciativas de realização de audiências dentro das unidades, de forma concentrada. Isso apareceu bem fortemente, tanto por parte de juízes, quanto por parte dos próprios gestores e técnicos socioeducativos, como uma iniciativa que tem melhorado essa articulação do Poder Judiciário com a execução das medidas, inclusive tem tornado o juiz de execução mais próximo, né, dos casos, das situações de vida desses adolescentes. Então, tem gerado uma qualidade maior da relação do atendimento, né, do judiciário nesse sentido. Quero reforçar mais uma vez, então, essa iniciativa recente da Central de Vagas. Eu acho que o CNJ tem cumprido um papel fundamental, porque um dos grandes perigos, né, quando a gente fala da Central de Vagas, é que a gente construísse um sistema que reforçasse essas desigualdades regionais, essas despadronizações que a gente constatou na Pesquisa Nacional de Avaliação. E eu acho que o CNJ tem cumprido um papel muito interessante de capacitar o sistema socioeducativo nacionalmente para que exista um mínimo de padronização do funcionamento dessa central de vagas, que esse era um principal risco. Então, eu queria saudar aqui a iniciativa do CNJ. Eu acho que o CNJ talvez tenha um desses grandes papéis, assim, de garantir ou estimular essa padronização da sistematização de informações, mas do funcionamento do SINASE como um todo, né? Eu queria fazer uma observação mais ampla em relação ao CNJ, é que ele vem sendo um grande financiador, um grande promotor de pesquisas na área. E isso é muito bacana, muito saudável, porque pesquisas normalmente demoram para, se são bem feitas, elas demoram para trazer dados, mas se a gente não fizer, a gente não tem as informações para fazer o aprimoramento, né, dos programas, das políticas. Eu só queria reforçar que talvez um dos papéis importantes do CNJ também é que uma das questões que a gente observou na pesquisa é certo descrédito que as medidas de meio aberto elas recebem, inclusive por parte de juízes. E, em parte, esse descrédito, né, é reflexo dessas dificuldades que a rede socioassistencial sofre, né? E talvez um papel do CNJ seja justamente reforçar que o fortalecimento das medidas de meio aberto é uma maneira, inclusive, de dar conta de certa, entre aspas, demanda reprimida que o sistema de meio fechado gera. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Bruna Queires, socióloga, pesquisadora na área do sistema socioeducativo, de Aline Hellmann, mestre em Sociologia e doutora em Economia do Desenvolvimento, e ainda de Márcio Rogério de Oliveira, promotor de Justiça no Ministério Público de Minas Gerais e coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do SINASE, instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ lançou o Sniper, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. É uma ferramenta digital para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. O sistema é capaz de identificar ativos em segundos e faz parte do programa Justiça 4.0. Vai reduzir o tempo dos processos na fase de execução e do cumprimento de sentença, o maior gargalo atual dos processos judiciais. A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul alcançou 76% de êxito em mediações coletivas no primeiro semestre deste ano. Foram 42 pedidos de mediação coletiva formulados por entidades de trabalhadores e de empregadores. No final, o TRT4 conseguiu 19 acordos totais e 13 parciais. Os registros da Covid-19 nos ambientes de privação de liberdade caíram 41% em julho.
No sistema prisional, o monitoramento mensal registrou 426 novos casos, com 4 mortes. O sistema socioeducativo teve 105 casos e nenhum óbito. A cobertura vacinal, com pelo menos 2 doses, aumentou 1,7% no sistema prisional e 0,4% no socioeducativo. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Você sabe para quem fica a herança de uma pessoa sem filhos e sem cônjuge? Esse foi o tema de uma publicação nas redes sociais do CNJ que chamou muita atenção. Filhos e cônjuges são herdeiros em primeira classe na ordem de sucessões, mas caso a pessoa falecida não tenha filhos, cônjuge ou companheiros, a herança pode ficar para os pais, que são ascendentes. Não havendo descendentes, cônjuge ou ascendentes, são herdeiros os parentes colaterais de até 4º grau. E se ainda assim não houver herdeiros, a herança vai para o município. Saiba mais nas redes do Conselho. Mudando de assunto, nos últimos 3 anos, o CNJ produziu mais de 50 produtos técnicos que atualizam conhecimentos no campo penal e no campo socioeducativo. Uma seleção especial desse material, com 18 publicações desenvolvidas no programa Fazendo Justiça, será enviada neste mês para atores chaves em todo o Brasil. O objetivo é fortalecer a implementação de ações para transformações necessárias no campo da privação de liberdade. E para finalizar, o Conselho promove uma vez ao ano, desde 2007, a Jornada Lei Maria da Penha, para celebrar o aniversário da sanção da Lei 11.340 de 2006. Ao final de cada edição é produzida uma carta em que são apresentadas as propostas de ação para aprimorar a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Neste ano, a jornada acontece no próximo dia 23 e as inscrições estão abertas pelo portal do CNJ. Participe! Eu fico por aqui. Até a próxima! Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Eu sou magistrado há 33 anos. Sempre trabalhei em eleições do Distrito Federal. Antes de entrar na magistratura, eu trabalhei muito em eleições, como cabo eleitoral, jovem, ia a comício, acompanhava os shows nesses comícios, os discursos dos candidatos a prefeito, a governador, senador, deputado. Para mim, aquilo era muito empolgante. Então, eu vivi, ao longo da minha vida no Distrito Federal, muitas eleições, já fiscalizei a apuração de votos em várias delas. Eu me lembro de uma eleição no ginásio de Taguatinga. Foi a última eleição do governador Roriz. O fiscal chegava no momento e chamava o juiz eleitoral. Doutor Belinati, olha aqui, esse voto aqui é nulo. Olha, ele escreveu aqui Saulo e não foi Paulo. Aí eu pegava a cédula do papel e examinava. Espera aí, escreveu Saulo ou Paulo? Daí eu chamava todo mundo ali, fazia uma espécie de um julgamento coletivo. Via os fiscais, candidatos, aquela briga, o pessoal nervoso, querendo impugnar o voto de um lado e do outro lado querendo validar o voto. Aí eu mostrava para todo mundo a cédula. Está aqui a cédula. Está escrito Saulo ou Paulo? O que está escrito aqui? Eu estou vendo Paulo. Você está vendo Saulo? Aí fazia um julgamento, uma espécie de um tribunal do júri. E o povo acabava dizendo, não, está escrito Paulo, o voto é para o Paulo, não é Saulo, não. Então, o voto é para Paulo. Pode anotar aí, voto para o candidato Paulo. E assim eu resolvia uma praticidade e rapidez e encerrava na hora a discussão, encerrava na hora a briga, a confusão e a apuração continuava. Então, esse sempre foi o meu trabalho marcante na Justiça Eleitoral, aqui no Distrito Federal, e agora como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. A nossa mensagem para a população é no sentido de que teremos eleições pacíficas. Não tenham medo das eleições. Esse clima aí de guerra, de confusão que estão criando, isso é bobagem. Isso é mentira, é discurso de alguém. Nós vamos promover eleições limpas, claras, transparentes,
e seguras. Aquele que ganhar vai tomar posse, aquele que recebeu o voto da população. As urnas eletrônicas são absolutamente seguras, podem confiar. A Justiça Eleitoral está se preparando para oferecer o melhor para a população do Distrito Federal. Nós vamos ter 6.000 policiais nas ruas trabalhando, 35.000 agentes, os mesários, 190 juízes, também 190 promotores de justiça. Então, a cidade vai estar mobilizada para as eleições. Então, eu acredito na organização da Justiça Eleitoral e de todos que estão empenhados para fazer o melhor para a população. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.